Eu sei que eu já falei para vocês uma vez, mas eu quero falar de novo. O Organize Sua Mente nasceu quando uma amiga simplesmente me perguntou, há 10 anos atrás, Ariane, como é que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? E aí, essa semente ficou plantada no meu coração. Porque eu comecei a perceber algo que para mim era natural, eu comecei a perceber realmente que eu fazia muitas coisas. Naquela época, eu estava fazendo 2 faculdades. Naquela época, eu fazia faculdade de cinema e faculdade de teologia. Eu já era casada, trabalhava em 3 empregos, dava aula em 3 lugares diferentes. Ainda tinha as minhas responsabilidades ministeriais com a igreja. E aquela semente ficou matutando no meu coração e eu comecei a ler sobre isso, a estudar sobre isso. Eu realmente percebi que eu era muito organizada com relação à minha rotina. Eu sempre fui muito de organizar as minhas rotinas para poder dar conta do máximo de coisas possível. E aí eu comecei não só a prestar atenção na minha rotina, como comecei a estudar sobre. Comecei a estudar sobre temperamento, para conhecer mais sobre o meu temperamento. Para quem não sabe, o meu temperamento, eu sou fleumática. Comecei a estudar sobre o meu temperamento, consequentemente, comecei a estudar sobre os demais temperamentos. Comecei a estudar um pouco de psicologia, comecei a estudar um pouco de organização, de otimização de tempo, de produtividade. Comecei a estudar um pouco sobre tudo isso e comecei a orar ao Senhor, porque nasceu algo no meu coração de poder compartilhar com as pessoas aquilo que eu vivia, aquele timing, aquela organização que eu vivia. Comecei a orar ao Senhor pedindo uma direção. E foi quando o Senhor colocou esse tema no meu coração, organize sua mente. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que nós somos corpo, alma e espírito. E tudo começa no nosso espírito, que é a nossa conexão direta com Deus. Né? O nosso espírito é a nossa conexão direta com Deus, nossa alma são nossas emoções, e o nosso corpo é a nossa prática, é o nosso dia a dia, é aquilo que a gente faz, nossos comportamentos, as nossas atitudes. A partir dessa premissa, a partir dessa linha de raciocínio, eu comecei a me aprofundar ainda mais naquilo que é espiritual, naquilo que é emocional e naquilo que é físico, naquilo que é produtivo. Comecei a me aprofundar mais nas questões, nos princípios de sabedoria da Bíblia, nos provérbios, nos ensinamentos de Jesus sobre como nós nos devemos nos comportar. Comecei a estudar um pouquinho de neurociência e comecei a pesquisar muito sobre gestão de tempo. Com isso, juntando toda essa pesquisa, todos esses livros que eu estudei, todas essas aulas que eu fiz, eu comecei a montar e estruturar o Organize Sua Mente dentro dessa sequência. Espírito, alma e corpo. Falando primeiro sobre paz de espírito, depois sobre equilíbrio emocional e domínio próprio, e depois sobre produtividade à luz da Bíblia. Lembrando que para nós, aqui fora, estarmos bem, para o nosso comportamento, para as